Aleluia! É, Senhor, glória. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, o tanto quanto lhe seja possível, de posse da Bíblia Sagrada nas suas mãos. Por gentileza, abra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 22. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 22. Ao Senhor nosso Deus seja para sempre o nosso tributo de louvor, de honra e de glória, pois só Ele é digno de receber a nossa adoração. Minha palavra nesta noite é de gratidão a Deus, pelo privilégio de poder estar com os irmãos aqui na congregação do Boa Vista. É um privilégio, é uma honra. Eu quero também estender meus agradecimentos a Deus pela vida do pastor Roberto. Obrigado pelo convite, pela confiabilidade e por nos franquear esta oportunidade. Quero louvar a Deus pelo pastor da igreja, embora não esteja presente, mas fica aqui minha gratidão e meu abraço ao pastor. Quero também fazer menção da minha digníssima esposa, a mulher mais bonita desse culto, flor do meu jardim, rainha do meu castelo, e verdadeiramente quem manda lá é ela. Eu costumo dizer que a minha esposa para mim é como o Google. Pergunte para mim por quê? Ninguém disse, só digo se todos perguntar. Por quê? Porque tudo que eu preciso eu encontro nela. Aleluia. Que Deus abençoe a minha digníssima esposa. No dia 18 agora que passou de agosto, nós completamos 11 anos de casados. E o nosso amor cada dia aumenta para a glória de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 22. Se você encontrou, diga amém. E chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Diga forte, Jairo. Muito bem. E logo que viu a Jesus, lançou-se aos seus pés, ou prostrou-se aos seus pés. Versículo 33. Então, uma certa mulher, diga forte, uma certa mulher. Muito bem. Atemorizada e trêmula, cônscia do que nela havia operado, também veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E você diz amém? Amém. Se assente dando glória a Jesus. Queridos, o texto que ora nós acabamos de fazer menção é conhecido de todos nós e está inserido no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 5, e fizemos menção do verso de número 22 e o verso de número 33. O Evangelho segundo escreveu Marcos, ele foi escrito aos romanos, e ele tenta apresentar Cristo como servo. Entretanto, não existe nenhum outro livro ou outro evangelho aonde a autoridade de Cristo é tão notada como no evangelho do servo. Parece-me que as pessoas que mais aprenderam a servir são as mais preparadas para exercerem autoridade. No capítulo de número 1, Jesus tem autoridade sobre os demônios. No capítulo 2, Jesus tem autoridade para perdoar pecados. No capítulo 3, ele tem autoridade sobre o sábado. No capítulo de número 4, ele tem autoridade sobre as leis da física. Ele manda o vento e o mar lhe obedece. No capítulo 6, ele tem autoridade sobre as leis da natureza. Ele anda sobre as águas, 5 pães e 2 peixinhos, é suficiente para sustentar uma multidão. Porém, no capítulo de número 5, Jesus tem uma tríplice autoridade. Ele tem autoridade sobre os demônios na vida do gadareno,
Ele tem autoridade sobre a enfermidade da mulher hemorrágica, e ele tem autoridade sobre a morte que havia cometido a filha de Jairo. Aqui Jesus triunfa sobre 3 inimigos: os demônios, a enfermidade e a morte. Esse milagre que Jesus operara no capítulo de número 5, Jesus ele fez enquanto estava no caminho para fazer o milagre. Vou repetir, esse milagre duplo que acontece no capítulo de número 5, Jesus operara enquanto estava indo no caminho para fazer o milagre, porque com Jesus é assim, ele não precisa chegar no lugar para curar, no meio do caminho ele já vai curando, ele já vai operando, ele já vai fazendo. E crente também é assim, ele não precisa chegar no culto para se encher da unção, ele já vem no caminho dando glória, ele já vem no caminho adorando a Deus para completar a sua adoração. Porém, esse milagre que Jesus realizara no capítulo de número 5, ele é precedido pelo único milagre na Bíblia que Jesus operara e que teve um resultado negativo. Vou repetir, esse milagre duplo que Jesus opera no capítulo de número 5, ele é precedido pelo único milagre que Jesus operara que teve um resultado negativo. Qual foi o milagre, pregador? A cura ou a libertação do endemoniado de Gadara. Jesus liberta aquele homem dos seus demônios, e os habitantes de Gadara expulsaram Jesus de lá. Por quê? Porque Jesus libertou aquele homem. Porque para os habitantes de Gadara, 2.000 porcos valem mais do que uma alma. Mas para Jesus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro perdido. A Bíblia diz que Jesus saiu de lá. Pregador, por que Jesus saiu de lá? Porque Jesus foi rejeitado e a cidade não aceitava ele lá. Jesus entrou no barco e saiu de lá, porque eu não devo permanecer aonde a minha presença não é celebrada. Jesus entra no barco porque tem uma Cafarnaum lhe esperando, porque para um crente rejeitado em Gadara, Deus sempre prepara uma Cafarnaum. O que Jesus fez, pregador? Sacudiu a poeira, entrou no barco e atravessou para o outro lado, porque sempre tem alguém precisando de uma palavra. Jesus, ele entra no barco e a Bíblia diz que ele chega na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum já havia uma multidão que lhe aguardava, uma multidão que lhe esperava, uma multidão que o desejava. E nessa multidão, 2 personagens se destacam. E o que me chama a atenção é a diferença gritante desses 2 personagens que se destacam na multidão. Perceba que não, um é um homem, a outra é uma mulher. Um tem nome, Jairo, a outra uma anônima, uma certa mulher. Um é um pai de uma menina de 12 anos, a outra é uma mulher que sofre há 12 anos e lhe impede de ser mãe. Um é rico, a outra é pobre. Um é são, a outra é doente. Um veio buscar um milagre para o outro, a outra veio buscar um milagre para si. Um queria que Jesus tocasse nela, a outra queria somente tocar nele. Um era principal da sinagoga, a outra estava excluída da sinagoga. Porém, esses 2 personagens, tanto grande como pequeno, tanto rico como pobre, tanto são como doente, tanto príncipe como a moribunda, os 2 vão parar nos pés do Senhor Jesus. Vou repetir para quem tem glória para dar e mão para levantar. Pastor Roberto, tanto homem como a mulher, tanto grande como pequeno, os 2 vão parar nos pés do Senhor Jesus. Por que, pregador? Porque nos pés de Jesus não tem grande, nos pés de Jesus não tem pequeno, somos todos iguais. Por que, pregador? Porque os pés de Jesus nivela todos nós. Lá fora você tem nome, lá fora tem carteirinha, mas aqui dentro somos todos iguais. Deixa eu ver quem veio adorar ele. Levante a mão, dá um sinal de adorador e já adore o nome de Jesus esta noite. Os pés de Jesus
nivela a todos nós, nos tornando todos iguais, porque não tem grande, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre, não tem anônimo, não tem quem é famoso, somos todos iguais, até porque os pés de Jesus é a última instância que o crente precisa, porque quando o médico diz que não tem mais jeito, ainda tem os pés do Senhor Jesus. Quando o advogado diz que é causa perdida, ainda tem os pés de Jesus. Quem crê que os pés de Jesus ainda faz milagre? Os pés de Jesus, ele ainda resolve muitos problemas. Segunda observação que eu vejo nesse texto é que a Bíblia diz que quando Jairo veio a Jesus, a Bíblia só diz que Jairo veio a Jesus. Porém, quando a Bíblia diz que a certa mulher, ou a anônima, veio a Jesus, a Bíblia diz que ela veio por entre a multidão. Qual é a diferença, pregador? É que Jairo, quando veio, ele só veio a Jesus. Mas quando a mulher veio, ela veio por entre a multidão. Então a diferença é que Jairo não veio por entre a multidão, mas a mulher veio por entre a multidão. A impressão que eu tenho no texto é que quando Jairo chegou, a multidão abriu caminho. Afinal de contas, Jairo tem nome, é principal da sinagoga. Ele deu uma carteirada, a multidão abriu caminho. Só faltou botar tapete vermelho para o homem passar. Deixa o homem passar. Porém, a impressão que eu tenho é que quando a moribunda chegou, a doente, a imunda chegou, a multidão que abriu caminho para Jairo passar, fechou o caminho para ela não passar. A multidão que facilitou para um, dificultou para outra. Eu te pergunto, o que ela fez, pregador? Voltou para trás? Lamentou? Não. A Bíblia diz que ela rompeu a multidão, mas ela também chegou nos pés de Jesus. Eu não sei se deu para você crer, pastor Roberto. Tem dois tipos de pessoas na igreja: aqueles que chegam fácil e aqueles que chegam difícil. Vou repetir: tem gente que chega fácil e tem gente que chega difícil. Eu não sei se vai ser fácil ou se vai ser difícil, mas que você vai chegar, você vai. Deixa eu ver quem veio. Deixa eu ver quem veio adorar o nome dele. Eu não sei se vai ser fácil, eu não sei se vai ser difícil, mas você vai chegar nos pés de Jesus esta noite. O texto diz que Jairo chegou fácil, mas a mulher chegou difícil. Aí a pergunta que eu faço é: algumas pessoas entraram aqui e a pergunta que faz é essa: pregador, por que para fulano, quando ele chega, as portas abrem? Fulano chega, as coisas acontecem, mas para mim é tudo mais difícil. Para mim é tudo mais complicado. Para mim as coisas é muito mais difícil. Eu lhe pergunto, vai ficar questionando, vai ficar reclamando que é difícil, ou vai romper a multidão também e vai chegar nos pés para adorar o nome dele? Pela primeira vez, cutuca quem está ao seu lado. Cutuca quem está ao seu lado e diga: você chegou fácil ou você chegou difícil? Você chegou fácil ou você chegou difícil aqui? Como é que foi os últimos 2 anos da pandemia? Foi fácil ou foi difícil? Se você está nos pés de Jesus, adore, porque os pés de Jesus é onde nós devemos estar. Não está na Bíblia, mas eu ilustro isso para você entender. Imagina que Jairo e a mulher tivessem uma conversa. E a mulher dissesse assim: pastor Roberto, ô Jairo, como é que você fez para chegar aqui? Como é que foi para você chegar aqui? Jairo diria: foi fácil. Eu cheguei, a multidão abriu caminho para mim. Eu dei uma carteirada, a multidão abriu caminho. Eu tenho dinheiro, eu tenho nome, eu sou famoso, eu sou príncipe da sinagoga. A multidão abriu caminho. Lá vai Jairo,
Ô mulher, como é que você fez para chegar aqui? Como é que você conseguiu chegar aqui? Lá vai a mulher. Foi lágrimas, foram noites mal dormidas, foram calúnias, bloqueio. Ninguém queria que eu chegasse, mas eu também cheguei nos pés de Jesus. Não entendi, pregador. Quem chega fácil não tem história. Quem chega fácil não tem testemunho. Quem chega fácil não tem marcas. Mas quem chega difícil, ele tem testemunho para contar. Deixa eu ver quem está entendendo. Deixa eu ver quem veio adorar o nome dele aqui. Hoje, a prova que você vive, ou a situação que você enfrenta, é Deus criando uma história para você contar lá na frente. Porque se for fácil, não vai ter testemunho, não vai ter história, não vai ter marcas. Talvez para alguns aqui, Deus está te marcando com essas feridas, porque lá na frente, seu testemunho vai marcar também a vida de muita gente. Você vai deixar um legado, e o nome dele vai ser adorado. Terceira observação que eu faço desse texto, é que a Bíblia diz que Jairo chegou primeiro, mas foi atendido por último. A mulher chegou por último, mas foi atendida primeiro. Vou repetir. Jairo chegou primeiro, mas foi atendido por último. A mulher chegou por último, mas foi atendida primeiro. Pregador, está errado. Quem chega primeiro, deve ser atendido primeiro, curado primeiro, abençoado primeiro, consagrado primeiro, ungido primeiro. Quem chega por último, deve ser curado por último, honrado por último, consagrado por último e ungido por último. Só que tem um problema aqui. Igreja não é empresa, igreja é hospital. Vou repetir até você dar glória. Aqui não é empresa, aqui é hospital. E aqui o que conta não é a ordem de chegada, o que conta aqui é o grau de gravidade que você tem para Jesus. E nesta noite Ele vai te atender. Deixa eu ver quem está entendendo. O doutor Jesus vai te atender esta noite. Não, aqui não é empresa. Pregador, eu tenho 30 anos de crente. Chegou a hora de eu ser honrado, chegou a hora de eu ser consagrado. Aqui não é empresa. O tempo de casa para Deus não conta. Aqui é hospital, não é por ordem de chegada, é por grau de gravidade. E Deus vai te atender segundo a sua necessidade. Olhe para cá. A Bíblia diz que Jairo tem uma urgência, mas a mulher tem uma emergência. Vamos lá, diga forte. Jairo, ninguém disse Jairo, tem uma urgência, e a mulher, uma emergência. Pregador, qual a diferença de urgência para emergência? Urgência é o agravo da saúde que precisa de atendimento imediato, porque o risco de morte existe. E emergência, pregador, é o agravo da saúde que precisa de atendimento imediato, porque além de causar uma dor insuportável, o risco de morte é iminente. Você pode estar no hospital 4 horas esperando para ser atendido. Chegou alguém com taquicardia, cólica renal, parada respiratória ou hemorragia, passa na sua frente. Deixa eu lhe dizer, Jairo tem uma urgência, mas a mulher tem uma emergência. Não entendi, pregador, lá vai. Jesus vai te atender pelo grau de gravidade. Eu não sei se é urgência ou se é emergência, mas o doutor Jesus, Emanuel Rocha, já está presente nesta noite. Ele vai te atender. Deixa eu ver quem veio, deixa eu ver quem está aqui. Ele vai chamar a tua senha e você vai ser curado e atendida nesta noite. Não, no consultório de Jesus, Ele não deixa ninguém sem atender. Eu, no começo da minha fé, eu até achava estranho. Algumas pessoas, muitos anos na igreja,
sem receber algumas coisas. Aí vinha alguém, recebia Jesus e já recebia o milagre. Poxa, parece injusto. Alguém que está há tantos anos recebe. E aquele que chegou agora já está recebendo o milagre. É porque eu não tinha lido esse texto ainda. Que Deus não trata por ordem de chegada, mas por grau de gravidade. Porque talvez o seu caso não é emergência ainda, é urgência. Então quem chegou primeiro é emergência. Deus vai atender, mas Ele também vai curar você. A quarta observação que eu faço desse texto é que essa mulher, ela não tinha só uma enfermidade. Essa mulher, ela tinha 4 enfermidades. Quantas enfermidades? 4 enfermidades. Essa mulher, pastor Roberto, ela não tinha só uma enfermidade. Ela tinha 4 enfermidades. Número 1, ela tinha uma enfermidade física. Portanto, no corpo dela. Uma enfermidade típica do sexo feminino, causava-lhe uma hemorragia e que ela acarretava já fazia 12 anos. Isso lhe trazia constrangimento, ela estava perdendo a sua vida, estava se esvaiando o seu sangue, porque ela estava perdendo sangue. Ela tinha uma enfermidade no corpo. Número 2, além dela ter uma enfermidade no corpo, ela tinha uma outra enfermidade, uma enfermidade psicológica. Portanto, ela tinha uma enfermidade na mente. Quem já leu o texto há de convir comigo. O texto diz que fazem 12 anos que essa mulher passa nos médicos e os médicos dizem para ela: não tem jeito, não tem jeito, vai morrer, vai morrer. E você sabe que a nossa mente é um mistério, que ela somatiza tanto para o bem quanto para o mal. Alguém pode conviver com câncer por 10 anos no corpo sem saber, mas quando descobre, não dá 3 meses, a pessoa vai embora. Aí você pergunta, 10 anos ou 20 anos convivendo com câncer sem saber, o dia que descobre, começa a dizer: vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não dá 3 meses, a pessoa, ela parte. Por quê? Ela contraiu uma doença psicológica na mente. E ela somatiza com a enfermidade que já está no corpo, causando-lhe ainda mais dor e diminuindo o seu tempo de vida. E é questão de meses para a pessoa ir embora. Porque o poder da mente, segundo Salomão, conforme imagina no seu coração, assim acontece. Alguém já disse com muito acerto que o coração fala e o corpo escuta. Você pensa e as coisas acontecem. Essa mulher está há 12 anos. Não tem jeito, não tem jeito. Vou morrer, vou morrer. Além da enfermidade no corpo, além da enfermidade na mente psicológica, ela tem uma terceira enfermidade. A terceira enfermidade que ela tem é emocional. Portanto, na alma, além do corpo, além da mente, a alma dessa mulher também está doente. Ela está 12 anos sem ter sentimentos e relacionamento. Ela está 12 anos reclusa. Ela está 12 anos trancada. Ela está 12 anos sem ver os pais, sem ver o pai, sem ver a mãe, sem ver a família, sem ver os amigos. Fazem 12 anos que ela não sabe o que é namorar, noivar, casar. Ela não sabe o que é isso. As emoções dessa mulher estão abaladas. Eu me recordo que na pandemia, 12 dias que ficamos presos dentro de casa, a gente não via a hora de ver pessoas. A gente não via a hora de abraçar, pegar na mão de um. Porque a gente é um ser social. A psicologia mostra e prova que Deus fez nós para sermos um ser social. É por isso que Deus colocou um homem e uma mulher. Porque não conseguimos viver sozinho. Não, pregador gosta de viver no quarto, trancado, escuro. Mentira.
Possa ser por um problema, por um momento que você queira, mas vai chegar uma hora que você vai ter necessidade emocional de relacionamento. Porém, além da enfermidade no corpo, além da enfermidade na mente, além da enfermidade na alma, ela tem uma quarta enfermidade. A quarta enfermidade desta mulher é espiritual. Portanto, o espírito dessa mulher também está doente. Ela está 12 anos sem ir para a igreja. Ela está 12 anos sem ir para o culto. Não é porque ela não quer. É porque a lei lhe impedia de ir para o culto. Na pandemia, as igrejas fecharam por 3 meses. Já teve crente que desviou. Não, essa mulher não está 1 mês sem ir para o culto. Ela não está 12 dias sem ir para a igreja. Ela está 12 anos sem adorar a Deus. Está 12 anos sem ouvir os hinos da harpa. Ela está 12 anos sem ir no círculo de oração. Ela está 12 anos sem ouvir a orquestra. Ela está 12 anos sem receber uma palavra, um conforto, a visita de alguém. Portanto, esta mulher está com seu espírito abalado. Ela tem uma enfermidade no seu espírito. Mas o que eu louvo a Deus é que Jesus chegou para curar os males que ela tinha. Vou repetir porque alguém deu glória. Jesus chegou para curar as enfermidades da vida dela. Quem crê que Jesus chegou? Quem crê que Ele chegou para curar esta noite? A Bíblia diz que Jesus estava indo de caminho à casa de Jairo. A mulher toca em Jesus e Jesus para naquele dia para atender aquela mulher. Eu não sei, tem culto que Jesus passa, mas tem culto que Jesus para atender. Eu quero crer que esta noite é o culto que Jesus parou. Quem crê que Ele parou esta noite? Quem crê que Ele parou para te atender? Os teus males Ele vai curar esta noite. Jesus parou. E a primeira cura que essa mulher recebe não é no corpo, não é na alma e nem no espírito. A primeira cura que essa mulher recebe é na sua mente. Diga forte, na sua mente. Ou seja, a primeira cura que Jesus realizou na vida dela foi na mente dela. Porque todo milagre de Deus na sua vida vai começar primeiro na sua mente. Perceba que não. O texto diz que faziam 12 anos que ela dizia: vou morrer, vou morrer, vou morrer, não tem mais jeito. Porém, o texto diz que ela ouviu falar de Jesus. E ela dizia: se eu somente tocar, se eu somente tocar. Alguém levantou a mão, vou repetir. Alguém que passou 12 anos da vida dizendo que não tinha jeito e queria morrer, quando ouviu falar de Jesus, ela colocou na sua mente: se eu tocar, 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 eu serei curada. Quem crê nesta noite que tem milagre para você? Essa mulher mudou o seu discurso. A mente dela estava doente. Mas quando ela ouviu de Jesus, a mente dela começou a trabalhar. E ela começou a dizer: se eu somente tocar. Na verdade, é ela dizendo: para cada dia dos 12 anos que eu passei dizendo que eu iria morrer, eu vou passar o resto da vida dizendo: se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, eu vou ser curada. Não, o texto não diz que ela disse. O texto diz que ela dizia. Disse é dizer uma vez. Dizia é ficar falando todo dia: se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar. E não é que quando ela tocou, ela foi curada. Não, vou repetir. Não é que quando ela tocou, ela recebeu a cura que ela precisava.
Não, eu vou repetir isso aqui para você dar glória. Ela pensou tanto que se ela tocasse, ela seria curada, que quando ela tocou não deu outra. O milagre aconteceu. Não entendi, pregador, me explica. O milagre que Deus tem para a sua vida vai começar na sua mente. Pregador, ainda não entendi. A porta de emprego vai se abrir primeiro na sua mente. Deus vai salvar a tua família primeiro na sua mente. Cutuca quem está ao seu lado. Não é meu costume, mas cutuca quem está ao seu lado. Diga para ele, diga para ela, se eu fosse você. Não, ninguém disse, se eu fosse você, eu já começava a pensar no seu milagre. Eu vou te dar 10 segundos, porque o poder do pensamento é uma velocidade rápida. Você vai pensar no teu milagre e Deus vai cumprir na tua vida. Quem crê esta noite? Quem crê que Deus vai cumprir na sua vida? É só você imaginar, e Deus é capaz de fazer na sua vida. É você sair daqui, eu vou ser curada. Deus vai te curar. Deus vai salvar a minha família. Deus vai salvar porque primeiro já aconteceu na sua mente. Já aconteceu primeiro aqui, para depois se concretizar na sua vida e na história da sua casa. Essa mulher recebeu a primeira cura, que foi na mente dela. Como eu disse, Jesus parou. E eu vou te dar pelo menos 4 motivos porque Jesus parou. Primeiro motivo, porque Jesus parou para atender aquela mulher. Se Jesus não para, a gente não iria conhecer a história dessa mulher. Então os 4 motivos porque Jesus parou. Primeiro, Jesus parou para completar a cura na vida dela. Vou repetir. Jesus parou para completar a obra. Porque tudo que Jesus começa, Jesus termina. A obra que ele começou, ele é fiel para terminar. Quem crê que ele é fiel para terminar? Ele não deixa pela metade. Ele não começa e deixa abandonado. Jesus não é governador nem presidente, e muito menos candidato para prometer deixar pela metade. Ele é Deus que começa e ele é Deus que termina, para provar que ele é Deus. Número 2. Jesus parou para provar para aquela mulher que o que cura não é as vestes. Jesus parou para provar para aquela mulher que o que cura não é o manto, que o que cura não é a roupa. Essa mulher, ela tem uma fé supersticiosa, que acreditava que se tocasse nas vestes, seria curada. Portanto, Jesus parou para dizer para ela: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. É Jesus dizendo, não foi do manto. O que te curou não foi a roupa, porque a unção de Deus não está na gravata que eu uso, não está no sapato de bico fino que mata barata no canto da parede. Não, a unção de Deus não está no terno que eu visto, não está na bolsa que eu carrego, mas a unção de Deus está na cabeça daquele que Deus ungiu. Deixa eu ver quem tem unção de Deus aí. Deixa eu ver quem tem unção de Deus aí. Não, tem crente que é supersticioso. Não, a água é ungida, o azeite é de Israel, o sabonete do descarrego, a flor que vai expulsar todo o mal. Não, Jesus está dizendo, eu parei para dizer para você e provar que o que curou você não foi a roupa, mas foi a unção que saiu da minha vida. Quem crê nesta noite que Ele está liberando para você? Jesus olhou para ela e disse, porque de mim saiu virtude. Não foi do manto, não foi do sapato,
Não foi da sandália que Jesus usava, que embora para mim poderia ter muito poder, porque estava vestindo o Filho de Deus. Mas Jesus parou para provar que o que cura não é lenço, que o que cura não é água ungida, que o que cura ainda é a palavra. Jesus diz: seja curada do seu mal. Quem crê que a palavra cura? Quem crê que a palavra restaura nesta noite ainda? Jesus parou para provar para ela que os objetos não curam, que o que cura é a unção de Deus na cabeça daquele que Deus ungiu. Número 3, Jesus parou para tirar ela do anonimato. Porque se Jesus não chama ela para o meio, de sorte que ela se apresente, nós não conheceríamos a história dela. Portanto, Jesus tira ela do meio. Era constrangedor demais para ela. Mas Jesus estava dizendo: o seu testemunho vai edificar a vida de muita gente. Não vou repetir. É Jesus dizendo: o seu testemunho vai edificar a vida de muita gente, e muitos vão crer no Filho de Deus. Número 4, Jesus vai dizer assim: eu parei para salvar a vida dela. Porque a maior preocupação de Jesus não é com o corpo, porque essa embalagem vai embora, mas é a nossa alma, porque o Espírito volta a Deus, mas a nossa alma dará conta no dia do juízo. Portanto, Jesus parou para salvar ela. Quando Jesus para, ele faz a pergunta que as irmãs gostam. E se as irmãs pegar, eu acho que vai dar glória, pastor Roberto. Jesus diz assim: quem me tocou? Vamos lá, diga forte: quem me tocou? Jesus pergunta: quem me tocou? No hebraico, o pronome quem é um pronome feminino. Portanto, naquele dia, Jesus não disse quem me tocou. Jesus foi objetivo: qual a mulher que me tocou? Não vou repetir. Jesus estava dizendo assim: qual foi a mulher que me tocou? Tem alguma aqui esta noite? A irmã que já levantou a mão, vou repetir. Qual foi a mulher que tocou em Jesus? Ele quer saber, porque ele tem milagre para você esta noite. Jesus sabe quem tocou. Não foi quem empurrou, não foi quem apertou. Não, eu tenho 30 anos de crente, chegou a hora de ser abençoado. Para de apertar Jesus, toca nele. Não, se Jesus não abrir a porta, eu rasgo minha Bíblia. Para de apertar Jesus, toca nele que é melhor. Não, se Jesus não curar, eu entrego a carteirinha. Para de apertar Jesus, toca nele nesta noite, porque quem toca nele sai virtude, quem toca nele tem milagre para acontecer. Jesus dizendo qual foi a mulher, é Jesus dizendo: a mulher toca diferente, adora diferente e realiza a obra de Deus diferente. As irmãs estão aqui esta noite. Se os irmãos der uma olhada nos 4 cantos dessa igreja, você vai perceber que na igreja tem toque de mulher. Tem que ter. Toda igreja tem toque de mulher. Que as mulheres arrasem em organizar, limpar, colocar os detalhes. Tem toque de mulher. Logo você chega no ambiente e você diz: esse ambiente tem toque de mulher. Você vai olhar essas flores aqui, discordo que foi um homem que colocou. Tenho quase certeza absoluta que foi uma mulher. Ou seja, tem toque. Se uma mulher me tocar, eu sei que uma mulher me tocou. Se um homem me tocar, eu saberei que foi um homem que tocou. Portanto, Jesus está dizendo qual a mulher que me tocou, porque até pelo toque, Jesus conhece quem está tocando nele, para sair virtude e milagres começar a acontecer. Essa mulher só tinha recebido a primeira cura, que foi na mente dela. Aí o texto diz que a hemorragia havia estancado naquele momento, mas Jesus não tinha curado ela ainda.
ela só tinha recebido a cura na mente. Ela não tinha recebido a cura no corpo, na alma e nem no espírito ainda. Pregador, mas ela parou a hemorragia dela. Não pense os irmãos que ela vivia 24 horas sangrando, não. Tinha hora que parava, mas depois voltava de novo. As irmãs entendem muito bem disso. Ela tinha o ciclo descontrolado. Uma hora parava, quando pensa que não, voltava. E era constante, 12 anos, vivendo isso. Naquele momento que ela tocou, estancou. Porque isso não prova que ela foi curada. Porque quem diz para mim que não poderia voltar? Então Jesus parou para completar a cura. E você vai ver que a última palavra que Jesus libera para ela é: seja curada desse seu mal. É nesse momento que o corpo dela é curado. Só que Jesus vai deixar por último. Jesus primeiro precisa curar a mente, que ela tocou. Segundo, a alma dela. Quando Jesus traz ela para o meio, Jesus está integrando ela no meio da sociedade. Os irmãos lembram que eu disse que faz 12 anos que ela não vê pessoas, que ela não poderia estar com gente. Quando Jesus diz: mulher, vem para o meio, é Jesus dizendo: você é livre para se relacionar e estar no meio de pessoas. As emoções daquela mulher, naquele momento, foi curada. Ela entendeu: eu posso me relacionar com pessoas e ter uma vida livre de alguém me acusar. As emoções foi curada. Mas o espírito dela ainda estava enfermo. Ela não tinha relacionamento com o céu. Aí Jesus olha para ela, está na minha Bíblia e na sua. Jesus diz assim: filha, a tua fé te salvou. Não, essa mulher está 12 anos sendo humilhada. Imunda. Você não pode, você não consegue. Jesus chega e diz: filha, é Jesus dizendo: eu sou teu pai, eu vim te atender neste dia, eu parei para curar você, a sua alma, o seu espírito, e você sair daqui restaurado. Jesus vai deixar o corpo por último. Aí Jesus libera: e seja curada deste seu mal. Ela vai para casa totalmente curada. Quem crê que Jesus está liberando a palavra que cura, a palavra que restaura? Pastor, posso orar? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você nesse momento. Antes de orar, eu gostaria de saber se no nosso meio tem alguém que ouviu essa palavra e entendeu que Jesus tem poder para te salvar. E você precisa vir para Ele. E você quer recebê-lo como Salvador. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão. Você que não é crente, não é evangélico, não serve a Cristo ainda. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão, não tenha vergonha. Você que está afastado e quer voltar para Jesus hoje, é a sua oportunidade. Tem alguém? Do meu lado direito? Do meu lado esquerdo? Se não tem, continuemos orando para Deus levantar. Eu quero nesse momento orar com você que entrou aqui esta noite. Eu não sei como você entrou aqui, ou as curas que você precisa. Se é no corpo, se é na alma, se é na mente, ou se é no espírito. Jesus tem poder de curar a sua vida e você sair daqui restaurado. Não, você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Você vai voltar para casa restaurado e restaurada para a glória de Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Nós oramos nesta noite porque o Senhor é Deus. É mais um culto, Senhor, celebrado na terra. A Tua presença é real no nosso meio. Nós cremos que o Senhor parou neste culto para atender algumas necessidades. Eu não sei se o caso do meu irmão ou da minha irmã é de urgência ou de emergência, mas eu sei que o Senhor vai atender segundo a sua gravidade. Portanto, nesta noite, ó Pai, seja enfermidade no corpo, seja enfermidade na mente, seja na alma ou no espírito, que nesta noite essa pessoa, ela saia daqui curada. Talvez eu preguei para alguém aqui, que entrou com algumas enfermidades no corpo. Nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha intervir e venha jogar por terra. Talvez eu preguei para algumas irmãs aqui, que esteja vivendo um caso parecido, de hemorragia como essa mulher. Portanto, nesta noite, Jesus lhe dará ordem, seja curada desse seu mal. Ele repreende agora todo ovário policístico, todo sintoma de mioma, endometriose e qualquer problema no seu útero, que nesta noite você seja curada e restaurada para a glória de Deus. Senhor, nesta noite eu oro pela tua filha que tem o ciclo e que tem a regra descontrolada. A partir de hoje, Jesus, não vai precisar do anticoncepcional para deixar os hormônios regulados. É o Senhor que controla, é o Senhor quem faz, é o Senhor que muda, porque o Senhor é dono do corpo. Portanto, nesta noite, coloca a saúde da tua filha em ordem. Talvez eu preguei para alguém que esteja com enfermidade na mente, a mente esteja doente e não consegue crer no milagre, mas nesta noite, essa mente está liberada para planejar o milagre que o Senhor vai começar a fazer. A salvação, a porta de emprego, a cura, o milagre, a restauração, é no nome de Jesus. Você está liberado para imaginar o milagre que Deus vai fazer. Jesus cura essa alma, esses sentimentos, ó Pai, esses traumas que o teu filho e a tua filha carrega. Senhor, cura também o espírito e o relacionamento que alguns não conseguem ter contigo. Que nesta noite volte a comunhão e o teu povo volte a te adorar como antes, no primeiro amor. E você que crê na cura, glorifique a Deus, receba seu milagre e tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Se assente dando glória para Ele. Quem recebeu essa palavra, diga eu, diga glória. Saia de posse da sua vitória no nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.